de hoje nós vamos conhecer em detalhes a história bizarra de Sergei Panamarenko, que alega ter viajado no tempo e o seu caso, meus queridos, até hoje não possui uma explicação concreta, mas é claro que muita gente acredita que Sergei estava falando a verdade. Tá preparado para o mistério de hoje? Então vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O ano de 1958 foi uma data muito especial e ao mesmo tempo estranha para diversos moradores da região de Kiev, que fica na Ucrânia. Inclusive a gente vinha ouvindo falar bastante de Kiev, né? Infelizmente por uma coisa muito ruim, a guerra que tá acontecendo. Mas enfim, voltando para a história, nessa época ali que Sergei viveu tudo isso, era ainda a antiga União Soviética, sabe? Bom, naquela época, o morador ucraniano Sergei Panamarenko ainda acreditava que poderia ter uma vida normal e tranquila vivendo com a sua namorada, a qual ele fazia planos ali com ela para casar no final daquele ano. Sergei era um fotógrafo muito conhecido na região, justamente porque ele andava para cima e para baixo das ruas de Kiev fotografando. Ele carregava a câmera dele e saía fotografando as paisagens, os habitantes da cidade, bem aquele estereótipo de fotógrafo mesmo, sabe? Que anda com a sua câmera para cima e para baixo. Porém, teve um dia em que ele estava em mais um dos seus dias normais ali, andando pela cidade, pensando em visitar alguns pontos turísticos para tirar fotos de pessoas estrangeiras. Mas no caminho, ele se deparou com algo muito estranho no céu. A princípio, ele achou que fosse uma sujeira na sua lente e afastando ela assim, ele percebeu que tinha um objeto voador não identificado que permanecia flutuando no céu. Segundo os depoimentos que Sergei deu depois desse incidente, esse tal OVNI teria um formato muito parecido com o de um sino, algo que definitivamente não teria condições de sair voando por aí. Impressionado com o que ele via, Sergei pegou sua câmera e, bom, a ponto ali ele começou a disparar em direção ao OVNI. Disparar as fotos, claro, registrando todo o momento da única forma possível. Naquele momento, ele imaginou que essa seria uma situação muito absurda que ele teria que enfrentar na sua vida ali. Porém, ele não fazia ideia de que esse era apenas o início da sua jornada. Depois que começou a fotografar o tal OVNI, Sergei passou alguns minutos distraído, tendo toda a sua visão focada apenas na lente da câmera, enquanto mantinha, claro, seu outro olho fechado. Com isso, durante todo esse momento, Sergei só era capaz de ver através da sua lente, enxergando só o céu e a nave estranha em formato de sino que ele fotografava. Assim, ele passou alguns minutos completamente alheio ao seu entorno e, de acordo com seu depoimento, assim que ele abaixou a câmera para descansar os braços ali, Sergei se deu conta de que algo havia mudado ao seu redor. No momento em que ele abaixou a câmera, notou imediatamente que havia algo de muito errado ao seu redor. Todas as plantas que estavam ali alguns instantes atrás haviam desaparecido, sendo que algumas delas eram iguais, porém bem menores, enquanto outras não estavam mais lá ou até tinham sido substituídas por outras coisas. Ele ergueu a cabeça e olhou para o céu novamente, onde não conseguia mais notar o OVNI. Porém, o que lhe assustou mesmo é o detalhe de que quando ele estava fotografando o sino, alguns segundos atrás era dia, mas do nada virou meio de uma tarde. Ao procurar pelo OVNI no céu, Sergei notou que aquele dia havia acabado de amanhecer. Isso imediatamente deixou ele enjoado, por imaginar que poderia ter enlouquecido ou quem sabe até algo pior, né? Ele se sentou por alguns minutos até que decidiu ir embora para sua casa. No caminho, ele reconheceu todos os habitantes da sua cidade, porém havia um detalhe que era compartilhado por todos eles, e Sergei encontrava um padrão muito claro. Todos os habitantes e construções estavam alguns anos mais novos aparentemente, mas naquela hora Sergei não fazia ideia de quanto tempo isso poderia ser. Dessa forma, ele conta que correu até uma banca de jornais onde pôde conferir a data do dia, percebendo ali naquele momento em que ele se encontrava no ano de 1956. Isso mesmo, meus queridos, de acordo com Sergei, ele teria supostamente fotografado um OVNI no ano de 1958 e foi levado para o ano de 1956. Aliás, se você está acompanhando os vídeos mais recentes aqui do canal, já deve ter imaginado uma explicação para o que esse tal de OVNI poderia ter feito com Sergei, caso ele esteja falando a verdade, né? Se você não viu o nosso vídeo com algumas das teorias mais estranhas da física quântica, bom, eu sugiro que você veja. A única questão nesse caso é que, para serem capazes de causar isso no rapaz, essa espécie teria que realmente ser muito avançada, dominando facilmente diversos, se não todos os aspectos da física quântica, com
a mesma facilidade que nós terráqueos temos com a física clássica. Conforme Sergei se confirmava mais da realidade de que ele havia voltado 2 anos no passado, onde muitos conhecidos estavam completamente diferentes e tudo havia mudado por completo, isso foi afetando a sua cabeça. A gente gosta muito de imaginar essas situações, né? Principalmente com eventos como apocalipse zumbis, mas na prática, na hora que uma dessas coisas acontece, é difícil lidar, deve ser pelo menos difícil lidar. Ou eu vim do passado ou do futuro e não tô querendo falar pra vocês, hein? Vamos voltar aqui, vai! Bom, no caso de Sergei, ele acabou perdendo a cabeça. Ele começou a ter uma crise de ansiedade, tentando imaginar as implicações que a sua viagem no passado teria na sua vida toda, ou se ele apenas estava ficando completamente maluco. Isso fez Sergei entrar em um estado de confusão, que rapidamente passou a assustar as outras pessoas que estavam em sua volta, uma vez que para muitos ali, ele passou a ser só um estranho, já que eles não teriam como conhecer o Sergei dos anos do futuro, né? Bom, vendo a atitude estranha de uma pessoa desconhecida, os lojistas locais rapidamente entraram em contato com as autoridades, que se aproximaram de Sergei e tentaram conversar com ele. Sergei até explicou a sua situação, porém logicamente os policiais acharam que aquilo tudo era um absurdo gigantesco. Acreditaram que ele estava vindo com um papo maluco pra cima deles e sentiram que seria uma boa levá-lo pra fazer uma avaliação psicológica. Só que, meus queridos, ele estava muito assustado e em choque naquele momento. Desse modo, quando os policiais tentaram lhe levar pra viatura, ele teve uma reação inesperada, tentando fugir depois de acertar um soco em um dos policiais, o que claramente não foi uma das escolhas mais interessantes, né? Bom, isso claramente só piorou a situação, já que ele foi rapidamente contido pelos policiais, que o algemaram e colocaram ele na viatura, levando diretamente para a delegacia. Depois de ser levado para a delegacia, Sergei conta que foi removido das suas algemas e colocado em uma cela comum, com alguns outros presos locais menos perigosos. Geralmente pessoas que foram contidas por perturbação, terem se animado demais em festas ou até invadido locais proibidos, nada de muito grave assim, apesar de ainda garantir, né, uma contenção do indivíduo. Lá ele permaneceu por algumas horas até que os guardas vieram lhe buscar para que ele fizesse uma avaliação psicológica. Sergei conta que foi levado para uma sala mais afastada, onde havia um escritório de um médico psiquiatra que o atendeu. Aqui, ele tenta novamente ser completamente sincero a respeito da sua situação, dizendo que não sabe como isso pode ter acontecido, mas ele tem certeza de que havia sido transportado pelo tempo até o ano em que eles estavam, que era 2 anos antes do que ele havia vivido de fato. Foi nesse momento que o médico comentou que essa foi a razão pela qual os policiais não acreditaram na sua história. O psiquiatra depois explicou que ele não estava em 1956, mas em 2006, naquele ano. Acontece que ele afirma com todas as palavras que havia visto 1956 e passado um momento por lá, e que a passagem por 2006 aconteceu quando ele ainda estava na prisão. Ou seja, ele teria passado por 2 eventos de teletransporte temporal, meus queridos. Isso fez ele imaginar que um OVNI poderia ter a capacidade de fazer isso de acordo com os poderes que eles têm, talvez. Ou talvez ter feito alguma coisa na consciência dele, onde ele se teletransportasse de um lugar para o outro sem nem perceber. Bom, para sua surpresa, o psiquiatra não achou que Sergei tivesse problemas psicológicos. Pela sua afirmação em uma entrevista, ele definitivamente falou que era uma pessoa com suas faculdades mentais em ordem, que poderia estar sofrendo alguma forma de delírio até. Bom, naquele momento durante a consulta, Sergei lembrou que havia algumas coisas com ele do passado, pedindo para que o psiquiatra procurasse na tentativa talvez de encontrar sua máquina fotográfica e o documento de identidade também. Curioso com o que poderia acontecer, imaginando que isso poderia até ajudar o paciente, né? O médico falou: não, sem problema, eu vou lá e faço isso. Ele foi até os pertences onde encontrou a câmera, sua identidade e também algumas outras coisinhas ali. Quando ele chegou no consultório, ele espalhou os objetos pela mesa e então o Sergei começou a apresentar para o médico. Para começar, ele mostrou a sua carteira de identidade, que claro, só aí já é um belo de um negócio, né? E, inclusive a identidade havia sido feita em 1935, mas ainda estava perfeitamente preservada, mesmo não tendo sido plastificada. Acho que naquela época também nem era, né? É realmente impossível que um papel com quase 100 anos de idade fosse estar tão bem preservado quanto o que ele mostrou ali pro psicólogo. Porém, o que fez o próprio médico passar a acreditar
nele foi de fato as histórias que ele viu na sua câmera, as histórias fotografadas, né? Isso porque quando o equipamento era uma verdadeira relíquia, no entanto, Sergei havia comprado o modelo poucos anos antes ali do seu lançamento, ou seja, aquela câmera estava perfeitamente preservada de um jeito que seria realmente impossível de ser feito. Seguindo a conversa deles, o psiquiatra foi até os registros de 1958, onde passou a questionar Sergei e, para sua surpresa, ele sabia dizer detalhes de eventos das décadas passadas, família, já que para sua perspectiva ali eles tinham acontecido no máximo um mês atrás. Imagina, você saiu de um ano e, bom, você vai ter essa alusão aí, né, de tempo. Bom, por mais que não pudesse atestar diretamente no laudo, o psicólogo realmente chegou a acreditar que a história de Sergei era verdadeira, já que ele parecia realmente muito mais desconfortável do que qualquer outra coisa, e era uma pessoa que não sofria com distúrbios associados graves. Ele considerou Sergei uma pessoa saudável e liberou da sua sentença, mas claro que isso ativou uma bela de uma pulga atrás da orelha, não é mesmo? Afinal de contas, eles estavam em 2006 agora. Depois que saiu do consultório, o médico entrou em contato com Sergei se oferecendo para ajudá-lo a revelar as tais fotos ali da sua câmera. Para isso, ele entrou em contato com os dois colegas da faculdade e aí apresentou eles para Sergei. Os dois amigos ficaram meio receosos no início, sabe? Tipo, oh, vai ali ajudar um cara que diz ter fotografado o negócio, não sei o que. Enfim, mas acabaram ajudando. Eles então levaram o equipamento para uma sala escura, onde revelaram todo aquele esquema, sabe, de antigamente, colocar na água, no baldezinho, pendurar elas e tudo mais. Lá, conforme as fotos eram reveladas, os fotógrafos ficaram em choque, meus queridos. É isso porque aquelas eram imagens verídicas, ou seja, tinha realmente fotos de Kiev que mostravam um OVNI, né? Na realidade, a situação ficou ainda mais estranha do que você possa imaginar, já que um dos fotógrafos disse ter reconhecido o estilo de fotografia de Sergei, porque um dos seus professores na faculdade contou que quando ele era mais novo, havia uma pessoa que andava por Kiev fotografando os elementos da cidade, que ao ver as fotos Sergei viu ali e, bom, era a mesma pessoa. Apesar disso tudo, família, segundo o próprio Sergei, ter passado por isso não é algo tão bom quanto parece assim, viu? Isso porque apesar dele ter bastante apoio das pessoas que acreditaram na sua história, ele fica muito triste por ter perdido a oportunidade de dar continuidade para sua vida. Ele pode, claro, até tentar viver hoje em dia, né? Porém o mundo tá completamente diferente, ele já não se encaixa mais nos padrões mundiais. Afinal de contas, cara, você avançou de 1956 para 2006. Se a gente muda um ano, em 2 anos, olha quanta coisa aconteceu no mundo, você imagina 50 anos, né? Bom, ele conta que depois de passar por tudo aquilo, bom, era tentar seguir a vida mais tranquila possível e continuar se dedicando à fotografia. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu quero saber a sua opinião sobre ele. Você acredita em Sergei Paramarenko, como também muita gente conhece, né? O cara que fotografou um OVNI em Kiev? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá? A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem, até a próxima. Valeu!